fato que fez parte da história do ministério de Cristo. Ela também é mencionada rapidamente no Evangelho de Marcos, que é o encontro de 2 discípulos com Cristo indo para o caminho de Emaús. A palavra de Deus, ela nos conta que Cristo havia morrido e se haviam passado 3 dias, e justamente no dia em que Cristo, ele ressuscitou, quando as mulheres já haviam visto que ele não estava mais no túmulo, e o próprio Pedro também. Então eles saíram dali de Jerusalém e estavam a caminho de Emaús, uma distância mais ou menos de 11 quilômetros. Então dá para conversar bastante em 11 quilômetros. O que para nós parece ser assim algo até mais palpável hoje, de sentir a presença de Cristo e de saber que Ele é nosso real Redentor. Para aqueles 2 homens não era uma coisa muito fácil. Eles perderam a base deles ali. Aqueles que eles consideravam o Messias, a pessoa que vinha remir, redimir, que ia transformar, que ia mudar o destino que tinha Israel, aquela pessoa tinha morrido, como todos os outros haviam morrido. E apesar de já saberem que ele havia ressuscitado, ainda assim eles se perguntavam, e com grande tristeza nos seus corações, o que seria feito de então. Perguntas que parecem assim, diante muitas vezes da morte, nos parecem sem solução. Muitas vezes, muitas famílias nestes tempos agora têm perdido os seus entes queridos assim de uma forma muito rápida. E de uma maneira assim que eles mesmos não entendem por que as pessoas foram tiradas do meio deles. É algo que para nós, seres humanos, parece terrível. O que para nós é considerada muitas vezes uma perda. E ter que nessa hora ainda glorificar a Deus para nós, que temos essa palavra na mão, já nos parece complicado, muito mais aqueles 2 discípulos. Então eles indo ali caminhando em direção a Emaús, uma simples aldeia, eles pegam e de repente ele está ali ao lado deles, eles não veem de onde aparece, de onde surge Cristo. E a palavra de Deus diz que os olhos deles estavam fechados, porque eles não conseguiram reconhecer a Cristo. Não conseguiram. E nessa distância em que andaram, a Bíblia não fala a distância que eles chegaram a andar com Cristo, mas nesse período, eles ainda chamaram aquele homem que para eles era desconhecido, se ele não sabia do que estava acontecendo. E ele chama a atenção deles 2 também e mostra a eles que era um cumprimento de tudo que havia sido profetizado. E naquele longo caminho, ele fala de todos os profetas que testificaram acerca da vida do seu ministério, da sua morte. E, no entanto, eles não conseguiram ver que o próprio Cristo estava falando com eles. E chegando ali, já na direção de Emaús, eles convidam ele, tanto que já se fez até hinos, né, sobre esta passagem. Fica, Jesus, mais um pouquinho, né? Então, eles pedem a ele, não, olha, já está tarde, né? Está tarde. E eles falam, vem, fica conosco. Jesus vai. E eles só percebem quando ele faz um gesto que marcou a vida deles, que foi a hora do partir do pão, que foi a última ceia. Que era um fato até que tinha sido recente, que havia acontecido recente. Então eles conseguem abrir os seus olhos e reconhecer a Cristo naquele momento. Mas ele some. Ele some. E eles voltam a Jerusalém e vão contar o que havia acontecido. Irmãos, esse texto ele tem tanto a falar conosco nestes últimos dias. A palavra de Deus diz que nós haveríamos de ver, ouvir
e conhecer coisas grandes e firmes que nós não sabemos. Esse texto de Lucas, ele nos fala de uma realidade. Muitas vezes na nossa vida cristã, nós estamos andando com Cristo. E eu acredito que a maior parte das pessoas que estão nos ouvindo e vendo nesta noite são pessoas que já andam com Ele. No entanto, muitas vezes na nossa caminhada, por causa das nossas lutas, das nossas dores particulares, nós não conseguimos enxergar Ele agindo, ensinando, falando acerca da verdade dele para nós. Nesse nosso caminhar, muitas vezes pode ser uma luta de 3 dias, mas pode ser uma luta de anos. Muitas vezes nós não conseguimos perceber Ele segurando ali nas nossas mãos, nos mostrando que Ele age, que Ele está agindo, apesar de tudo aquilo que nós acreditamos que Ele não está fazendo. Glória a Deus. E muitas vezes nós conseguimos ver, nós estamos com os olhos abertos, nós oramos, nós lemos a palavra, mas os nossos olhos continuam fechados para tão grande amor, para tão grande sacrifício que Ele fez por nós. Se as nossas dores forem maiores, se os nossos problemas forem piores, se as nossas angústias forem mais profundas, de maneira nenhuma nós vamos conseguir enxergar. E nós vamos ouvi-lo. Nós vamos sentir Ele falando conosco. Ainda assim, os nossos olhos estarão fechados. Assim como aqueles 2 discípulos. Eles pegaram, eles estavam sentados ali na mesa e eles só conseguiram reconhecer quando Ele fez algo que eles já tinham visto. O Senhor Jesus, Ele nos ama de modo particular, irmãos. Ele deu a vida dele por pessoas que não mereciam. Ele morreu numa cruz por pessoas que nem tinham nascido. Mas Ele está todo o tempo do nosso lado. Agora nós temos que abrir os nossos olhos. Nós temos que caminhar com Ele e sentir a presença dEle. E Ele fala conosco, Ele fala ao nosso coração. Ele diz o que vai ser e o que vai deixar de ser. O homem pega aí com a sua ciência, e isso é normal e também não deixa de ser uma bênção de Deus que a ciência haja na Terra. Mas o homem em si, ele não vai conseguir perceber isso, esse agir de Jesus, se ele não tiver o Espírito Santo na vida dele. Precisamos nestes dias agora, irmãos, dias de luta, dias de muitas trevas que estão sobre a terra, quando se tem na internet notícias verdadeiras e notícias falsas, quando aparecem lutas do nada na nossa vida, quando aparecem doenças que antes não se tinha, e aparecem dores que parece que não havia antes. Nós temos que ver tudo isso, mas não podemos deixar que essas coisas nos seguem, de que o nosso trabalho continua, de que a obra que Ele colocou na nossa mão para fazer continua. A gente não pode esquecer que um dia nós havemos de prestar conta e que Ele vai voltar, irmãos. Ele vai voltar. Independente de você continuar com os olhos fechados, independente de você estiver caminhando sem sentir a presença dEle, independente de você ler a palavra, mas não tê-la guardada no teu coração, independente de tudo isso, Ele vai voltar. Glória a Deus. E nós temos que estar prontos, sim, como disse o pastor Iranei, prontos para esta hora. Prontos para o momento em que Ele vai se revelar. Momento em que nós estaremos junto dEle, já é só o galardão daquilo que nós plantamos. Mas antes disso, com tudo o que acontece, com tudo que ainda irá acontecer, irmãos, e isso aí independe de igreja, independente de religião, independente de
local, de cidade, É verdade, meu Deus. independente da tua situação financeira, independente do que você está semeando, ele vai voltar e nós vamos ter que prestar conta. Então que o Senhor Jesus te ache de olhos abertos, de ouvidos atentos, que você realmente esteja com esta palavra guardada dentro do teu coração e que o teu dia a dia seja para que você olhe para o alto e reconheça a Cristo como Senhor da tua vida, como Senhor em todo o tempo. Só Ele pode mudar o quadro da humanidade. Só Ele pode restaurar as nossas forças. Glória a Deus. É verdade, Jesus. Nós mesmos, de nós não podemos nada. De nós mesmos, nós vamos simplesmente continuar andando no caminho, com o coração entristecido. Mas se nós enxergarmos, abrirmos nossos olhos, nós vamos ver Ele do nosso lado, segurando nas nossas mãos, e nos dizendo: filho meu, eu te amo. Eu morri na cruz por amor de ti. Glória a Deus. Tu é falho, é fraco, mas eu te amo, filho meu. E eu sei, irmãos, que nós havemos de um dia estar todos juntos na presença do Papai. Oh, maravilha. Que o Senhor te abençoe, meu irmão. Que o Senhor te abençoe, minha irmã. Que o Senhor esteja com vocês, em qualquer, onde estiverem, cada um que está conosco nesta noite. Que o Senhor se revele a ti. Que o Senhor abra os teus olhos para contemplar que nada nos separa do amor dele.